A inversão térmica é um processo natural da Terra para a gente poder também manter a temperatura, né, ambiente para que nós consigamos viver na superfície terrestre. A inversão térmica também é um fluxo normal e natural. A gente tem o ar quente, né, das cidades e que vai gerando, né, esse processo que a gente viu, né, de radiação solar, que parte é absorvida e parte é refletida. Então a gente tem essa troca, né, o ar quente nas áreas mais baixas, o ar frio, né, e até chegar ao ar mais frio, quanto mais distante da atmosfera eu estou, da superfície eu estou, certo? Qual é o problema da inversão térmica? O problema da inversão térmica é que quando anoitece, né, a Terra, a superfície, ela resfria, né? A gente não tem mais incidência dos raios solares, então a atmosfera durante a madrugada, né, desculpa, tô falando toda hora, a atmosfera confundindo. A superfície, né, durante a madrugada terrestre, ela está mais fria, certo? Pois bem, quando amanhece, o sol começa a aparecer, né, o sol começa a nascer, o que acontece então? Os raios solares vão começando a emitir novamente os raios para aquela superfície. Mas o ar frio que ficou da madrugada, por conta da concentração de poluentes, ele demora mais para se dissipar. E aí no início da manhã, os raios não são tão fortes assim quanto é meio-dia, né, que o sol está a pino. Então, o que acontece no processo de inversão térmica? O ar frio que fica retido, né, na madrugada, né, durante a madrugada, ele fica retido ao amanhecer. E o ar quente que está vindo da atmosfera, né, dos raios solares, ele não consegue se absorver na superfície, né? Porque o ar frio ainda está ali retido. O ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso do que o ar quente. Então, durante o início da manhã, em áreas urbanas, em áreas, né, de cidades, assim, você começa a ver áreas bem com neblinas, com uma nebulosidade. Isso, na verdade, não é um tempo frio que está ali. É, na verdade, a concentração de gases, de nuvens, que a gente chama de smog. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas relações? Inversão térmica, então, é um fenômeno natural que é uma camada que dificulta a dispersão dos ventos pelos poluentes gerados nos centros urbanos. O ar quente ele é mais leve que o ar frio, portanto, o ar quente tende a subir e o ar frio tende sempre a descer, um movimento convectivo natural que a física explica isso pra gente. Só que no processo de inversão térmica, se eu tenho gases poluentes ali na baixa altitude, eu tenho uma dificuldade desse meu ar frio, né? Ele tende sempre a descer, então o ar quente que está vindo da atmosfera, né, dos raios solares, ele tem grande dificuldade de fazer essa troca, né, dos ventos. E aí acaba gerando essa neblina com poluição na baixa altitude, que é o smog. Quais são as consequências pra gente? Problemas de saúde, irritação nos olhos, garganta, né? Olha só o nosso exemplo aqui da cidade de São Paulo. Essa nuvem aí escura não é nuvem de neblina, não. É nuvem de poluição. Isso representa aí um processo mais técnico, conceitual, que a gente chama de inversão térmica, beleza? Outro problema em áreas urbanas também muito recorrente são as ilhas de calor. Ilha de calor é quando eu tenho essa concentração da temperatura em áreas mais urbanizadas por conta dessa dificuldade, né, de trocas de calor, né, a concentração de asfalto, concentração de veículos lançando emissão de gases, indústrias. Então, a ilha de calor é, na verdade, uma área onde eu tenho grandes temperaturas e à medida que eu vou me afastando dessas áreas urbanas, eu vou tendo uma diminuição, uma queda das temperaturas, né? Que seriam aí as áreas dos perímetros, né? Dos centros, que seriam as áreas mais rurais, áreas comerciais, residenciais, tá? E tendo ali no centro uma alta concentração de temperatura. Então as cidades, né, elas são, uma grande concentração tem uma grande concentração de asfalto, ruas, avenidas, prédios, casas, construções. Isso acaba dificultando, né, essa troca, né, de calor, porque, né, esse tipo de produção, né, de estrutura, elas retêm muito calor, absorvem muito calor. Isso vai fazer com que a sensação térmica seja maior para os indivíduos que estão ali vivendo. Então, poucas áreas verdes, né, alto índice de poluição atmosférica vai gerar essa elevação de temperatura. Então, a gente precisa cada vez mais em áreas urbanas ter essa prevenção com relação às árvores, ter um planejamento urbano que evidencie a plantação de árvores, processo de arborização, né, em grande quantidade. Então a gente pode construir
parques, áreas verdes, jardins ecológicos e também a solução que a gente viu, ó, dos telhados verdes. Também é uma ótima solução para ajudar a minimizar essa questão da ilha de calor, né? Vamos lá. Verticalização na cidade, ela reduz a circulação dos ventos, né? Você tem grandes prédios, isso acaba diminuindo, né, a circulação dos ventos e, em consequência, também a dissipação do calor. Então, por isso que é importante você ter ruas arborizadas, tá? Cidades do mundo aí, exemplos que tem ilha de calor: São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Cidade do México, Pequim, Nova Delhi. Ou seja, são exemplos de cidades que estão muito concentradas, né, com relação a pessoas, mas também com relação a indústrias e a dinâmicas econômicas. São cidades globais, cidades que recebem um grande investimento, né, maciço com relação ao desenvolvimento industrial, enfim. Então, logicamente, esses lugares vão ser mais afetados com isso. O uso de isotermas, né, que são essas linhas aqui, em forma de mapeamento, geralmente são essa representação para medir as temperaturas, tá, a partir de linhas que unem pontos iguais. Então, o que significa essas isotermas? São linhas iguais que medem temperaturas iguais, tá? Geralmente as ilhas de calor são representadas por esses mapas, tá bom? Então eu tenho ali, ó, um centro que vai ter temperaturas maiores, à medida que nas áreas mais distantes, né, dessas linhas, eu vou tendo temperaturas menores. Isso é uma ótima representação que recorrente cai aí em vestibulares com relação a ilhas de calor. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar falando de outros problemas, como a água, por exemplo. O problema das águas, né, está muito relacionado à questão da poluição dos seres humanos, né, que jogam lixo indevido, né, nos rios, mananciais, no mar. Então, quais são os problemas, né, de se estragar, né, de poluir a água? Extinção de espécies, né, de fauna e flora, elevação dos custos do tratamento de água. Fica muito mais difícil você tratar uma água com uma quantidade de lixo como essa aqui. Aumento da taxa de mortalidade de populações, tanto de seres humanos quanto de seres vivos, plantas, animais, tá? E a água, ela não é encontrada de forma homogênea no planeta. Não é algo simples, né, de se encontrar um recurso que é essencial para os seres humanos. Então a gente tem aí a distribuição da água. A água, ela cobre a maior parte da superfície terrestre, ela ocupa 3/4 da superfície, né, os oceanos, né, de uma forma como um todo. Mas aí, olha só, a gente tem, né, na verdade, essa forma, né, chamada de hidrosfera. E olha como é que a gente distribui a água em diferentes paisagens e em formatos. A gente tem o total global da água, né, e ali a gente tem, ó, 2,5% do total é de água doce. Então a gente tem água doce, água salgada, nós temos as geleiras, os rios e lagos, águas subterrâneas, né, os aquíferos, nos solos, nos pântanos, geadas. Então a gente tem água presente em diferentes formas no planeta. Mas com relação ao território, né, onde a gente consegue achar maior porção de água? Então a gente tem aí, olha, pouca ou nenhuma escassez nas áreas do norte. A gente tem uma escassez econômica nas áreas de laranja, que na verdade não são necessariamente a questão natural, mas sim a distribuição dessa água. A escassez física, que é a relação ao contrária, né, nas regiões do Oriente Médio, na região da Ásia, na região do Norte, né, na África subsaariana, você tem uma dificuldade pela questão natural, não existe de fato uma grande abundância de se encontrar água, naturalmente falando, né? E, enfim, a gente tem aí essa visão mais ou menos, tá? Então, esse mapa aí tem uma nomenclatura de mapa da injustiça hídrica, né, que é o acesso à água potável. Então, a gente percebe que há uma desigualdade muito grande com relação à territorialização da água, né? E a ausência de água também é um problema muito grande, né, que é a desertificação. A desertificação é a falta de precipitação local, ou seja, a ausência de água das chuvas, ou seja, não chove muito nesse local. Então, a gente também sofre com um problema desse de impacto ambiental. Por quê? Os solos vão ficar mais áridos, vão sofrer com queimadas, você vai ter uma criação extensiva de gado, ou seja, um gado que não vai ter uma produção muito rápida, muito intensa, porque não há água suficiente para o gado. O processo está se intensificando de desertificação no mundo, principalmente na região do Sahel, na África, né, como a gente mencionou, que é a região subsaariana, onde tem um deserto
deserto do Saara. Então a gente tem embaixo do deserto do Saara essa região do Sahel, que é uma região que hoje tem se intensificado esse processo de desertificação, principalmente por uma questão natural, mas também por uma questão de falta de gestão, de transposição de recursos de água para a região, tá? No Nordeste brasileiro, a gente sabe que tem um problema com as secas, né, que são um processo natural, tá? Na região do sertão nordestino, mas a gente tem medidas políticas atuais que têm tentado diminuir essa questão do acesso, né, da falta do acesso à água, com a transposição do Rio São Francisco, tentando atingir alguns mananciais nas regiões do sertão. Mas a gente percebe que é um problema porque não há condição de precipitar nessa região, né? Não há condição de cair chuvas nessa região. Então é um grande problema aí a ser gerado pra gente com relação à água, beleza?